Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Catequese em Cristo. Estamos iniciando neste momento o encontro número 12. Eu sou Maurício e já de início desejo que a paz de Jesus, o amor de Maria Santíssima estejam presentes na sua mente, no seu coração, na sua casa e permeiem toda a sua família. Nesse encontro número 12, um encontro muito aguardado, muito esperado, Santos da Igreja, quem pode ser santo? Vamos falar de um tema riquíssimo, que eu particularmente estava bastante ansioso para que a gente chegasse nele. Por quê? Porque os santos da Igreja, eles são homens, mulheres que passaram e dedicaram sua vida ao reino dos céus. Nem sempre a vida desses santos pode ter sido boa ou positiva, mas em algum momento eles voltaram-se para Deus e fizeram a sua missão, se transformar em verdadeiros milagres. E a gente vai entender como a Igreja nos explica os santos e como nós podemos tê-los como referência para nossas vidas. Vamos lá? E a gente começa assuntos como esse sempre entendendo a palavra, né? Para que a gente possa, de fato, saber onde estamos em cada momento, em cada conhecimento do mundo cristão. Santo vem do latim sanctus, que quer dizer para nós estabelecido segundo a lei, ou seja, aquele que foi estabelecido por uma lei superior, que se tornou sagrado, né? Que foi ungido, aquele que está no mundo do que é sagrado. Isso é um santo, isso é uma santa. E aqui a gente tem uma frase que eu particularmente acho muito bonita. Eu não sei exatamente de quem é ela, mas eu ouço e já me deparei com essa frase em alguns cursos que fiz, alguns cursos bíblicos, algumas catequeses espalhadas aí ao longo desses últimos anos todos. Santo é todo aquele que já está no céu, junto de Deus. Por que essa frase, para mim, ela é tão emblemática e tão importante? Porque santo não é necessariamente, não é apenas aquele ou aquela que já está no céu, aquele que foi dragado por Jesus por ter feito obras maravilhosas, por ter feito maravilhas enquanto vivo. Mas santo e santa já estão aqui na terra. Hoje nós convivemos com muitos homens e mulheres que já são santos. Mesmo que um dia a Igreja possa não reconhecer ou possa nem conhecer essas pessoas, muitas delas estão aí como anônimas pelo nosso mundo, mas santos e santas realmente estão à nossa volta, mesmo sem a gente perceber. Então, a santidade começa aqui, por mim, por você, na busca que nós podemos fazer e ter pela santidade. Né? Olha só que interessante. Então, ser santo não é uma conquista. Ser santo é a escolha de uma caminhada. Quem sabe um dia você que está aí do outro lado, buscando fervorosamente, através da graça de Jesus, do amor de Maria, quem sabe um dia a sua santidade possa ser alcançada na plenitude. É o desejo que eu tenho, eu rezo muito por isso, para que as pessoas possam buscar e alcançar a santidade. E olha que nós temos aqui algumas informações, alguns compartilhamentos que vão agregar ainda mais a esse entendimento. São pessoas que desempenharam uma obra admirável, cuja vida serve de testemunho aos demais cristãos. Eu, particularmente, na minha vida, tive a referência, desde a minha infância e adolescência, de muitos santos, alguns em especial. Na verdade, um em especial, que é São João Bosco, Dom Bosco. Por que eu tive essa referência tão grande? Lá no final vou até mostrar uma figura dele, porque eu cresci em escola salesiana. Desde ali das minhas fases iniciais, do jardim, do maternal, até o meu terceiro colegial, sempre em escola cristã salesiana. Então a referência de Dom Bosco, de São João Bosco na minha vida foi muito forte. Aquilo que ele fez, aquilo que ele operou na vida de outras pessoas, para mim foi e é uma referência muito grande. Deus é o Deus da vida e os santos estão vivos no céu, podendo assim interceder por aqueles que ainda estão no plano terreno. Olha só que maravilhoso. Santos são ali chamados, entram na porta no reino dos céus pelo chamado, pela santidade que alcançam, e de lá, juntamente com os anjos do céu, juntamente com Maria e Jesus, eles estão aqui intercedendo por nós. É por isso que igrejas, comunidades no Brasil e no mundo, elas são apadrinhadas por um santo ou por uma santa, né? Então, se você está na comunidade, por exemplo, São João Bosco, ou na comunidade Santa Clara, ou na comunidade São Pedro, ou na comunidade Santo Antônio, saiba você que a escolha de um padroeiro para esta comunidade é como se fosse uma grande referência que aquelas pessoas têm
na santidade daquele homem, daquela mulher. Que coisa maravilhosa, né? Isso é tão forte na nossa vida que as intercessões, elas acontecem, e acontecem verdadeiramente. A gente muitas vezes se prostra de joelhos, rezando a Deus, a Jesus, mas através de intercessores. Muitas vezes pedimos que Maria interceda por nós, muitas vezes pedimos que os santos intercedam por nós. E por que isso acontece? Pelo testemunho que eles deram. São pessoas que conseguiram, que alcançaram a santidade, que praticaram e permearam milagres pelo mundo em nome de Jesus. Então nós acabamos podendo hoje nos espelhar nelas. Isso é maravilhoso. Eu me arrepio de falar, eu estou arrepiado de verdade mesmo de falar algo assim. Porque você imagina, você tem uma referência, você tem uma pessoa que diz para você: Maurício, José, Maria, olha só, nós conseguimos. Você também pode, você também consegue. E por isso que é tão importante nós estudarmos a vida de muitos santos para ver como eles conseguiram alcançar toda essa graça da santidade. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, dizendo aqui que sim, santos anjos realmente e de verdade intercedem por nós. Não é apenas uma falácia, não é apenas uma história, é a fé viva nos nossos corações. E aqui eu trago para vocês, olha só quanta escrita, obviamente que eu não vou ler tudo isso para vocês, mas se a gente fala de santo, a gente tem que entender como alguém pode ser santo. Olha que legal, se você não conhece esse processo, trouxe ele aqui para que vocês possam entender ele na prática, até para quem sabe você trilhar a sua história de santidade. Canonização. Claro que você aí do outro lado já deve ter ouvido essa palavra, mas talvez não entende que por trás dessa palavra há todo um ritual, há um processo da Igreja Católica para cada pessoa, homem ou mulher, que busca a santidade, que alcança os milagres. Vamos entender. Canonização é então que um processo oficial centralizado lá no Vaticano para reconhecer uma pessoa como santa pela Igreja Católica. Não é qualquer um que pode ser santo. Até porque, infelizmente, a gente vive num mundo de muitos charlatões que existem por aí. Muitas pessoas com falsas pregações, falsas profecias. Por esse motivo, a igreja tem lá uma área e pessoas, sacerdotes especializados nessas análises. E como que funciona esse processo? Ele tem 8 etapas, e essas etapas são muito conhecidas por aqueles que se aproximam dos estudos canônicos. A gente tem uma primeira fase diocesana. O processo geralmente começa na diocese, em que a pessoa candidata a santa, ela viveu ou faleceu ali. Então a pessoa ela acabou sendo reconhecida, tendo a sua notoriedade num determinado local. E aquele local tem uma diocese, uma paróquia, uma liderança bispal. Existe algum bispo ali que é daquela região. E ele é responsável por abrir um processo. Ou seja, esse bispo daquela região, ele vai pedir a abertura de um processo canônico lá no Vaticano. Fala, olha, Vaticano, existe aqui na nossa região, notoriamente conhecida, uma pessoa que viveu na graça de Jesus, que ela operou muitas coisas, intercedeu por muitas pessoas, e parece que existem alguns milagres aqui que podem ter acontecido pela intercessão dessa pessoa. Vaticano, por favor, nos ajude. E após o momento em que o Vaticano permite essa abertura, esse homem, essa mulher, já é considerado um servo de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, eu realmente acho isso maravilhoso. Então a diocese reconhece que existe ali um homem e uma mulher que teve prodígios, que teve uma vida profunda de graça e de possíveis milagres. Abre um processo, o Vaticano aceita e já torna essa pessoa um servo de Deus, só pelo reconhecimento. Avançando no processo, se esse servo de Deus ou servo de Deus for reconhecido que ele teve virtudes heróicas, o servo de Deus pode ser declarado venerável. Então é o quarto passo. Se esse servo ou serva, ele realmente teve virtudes heróicas, mesmo que ainda não estejamos falando de milagres reconhecidos, já é considerado um venerável. Então venerável é a pessoa que foi reconhecida como serva de Deus e que teve uma grande notoriedade por uma vida de graça na sua região.
Depois disso, a gente já inicia uma fase ainda mais profunda. A gente vai falar dos reconhecimentos de milagres, pois são 2 os milagres necessários e reconhecidos para que uma pessoa alcance a santidade pelo Vaticano. Então, após a declaração de venerável para uma pessoa, um homem ou uma mulher, investiga-se os acontecimentos de ao menos um milagre pela sua intercessão. Então, nesse 5º passo, há uma investigação minuciosa. Sacerdotes, padres, se for o caso médicos, cientistas, especialistas naquela área, naquela região, naquilo que aquela pessoa pode ter operado. Se foi um milagre de cura, de transformação, qualquer milagre que tenha acontecido que foi ali notoriamente vivenciado por pessoas e fez, claro, chegar até esse ponto do processo. Então essa fase de investigação é a 5ª. Se esse milagre ele é reconhecido, acontece a beatificação. E esse nome você já deve ter ouvido muitas vezes. O beato ou a beata fulano de tal. Por que é chamado de beato ou beata? Porque a beatificação é quando se dá o nome àquele ou àquela que já tem um milagre reconhecido. Só isso já é uma graça fantástica, maravilhosa. Você imagina uma pessoa, um ser humano como eu, como você, que teve uma vida de graça, que se livrou de pecados ao longo da sua vida e teve Cristo agindo por meio dela. De alguma forma, algum milagre aconteceu, chamado de beata, através da beatificação. Passa-se então a investigação de um 2º milagre. Para a canonização é necessário o reconhecimento do 2º milagre. Então, o beato ou a beata entra num processo de investigação do 2º milagre. E isso só acontece se há um 2º milagre relatado, obviamente, um 2º ou mais. Porque se há apenas um milagre que foi relatado, que aconteceu, que era de notório conhecimento e saber da região, essa pessoa ela fica restrita ao título de beato ou beata. Se há um 2º milagre investigado e confirmado, aqui nesse 7º passo, avança-se a canonização, que é o ponto mais alto para a santidade. Ou seja, após a confirmação de um 2º milagre, o Papa pode proceder com a canonização. O santo é escrito no cânon dos santos e sua veneração é estendida para toda a Igreja. Olha só que processo maravilhoso. Então a santidade ela é alcançada por uma pessoa comum, uma pessoa como você que está aí do outro lado, mesmo em pleno século XXI, uma pessoa que pode dedicar a sua vida, transformar-se por dentro, começar a agir em nome de Jesus Cristo, praticando bem a quem está do seu lado. Deus está operando por você e pode operar ainda muito mais maravilhas, prodígios e até mesmo milagres, como é o caso de tantas pessoas que já receberam esse título pela Igreja Católica. Maurício, mas os santos então é uma coisa do passado, né? A gente teve os santos lá do passado e hoje nós temos eles como referências. Não! Os santos são de toda a história. Desde a vinda de Jesus Cristo até ano passado retrasado, existem vários e vários processos acontecendo, inclusive de pessoas muito jovens, de adolescentes que já passaram por beatificação e já estão canonizados hoje. Olha só que coisa maravilhosa, jovens de 15, 16 anos que passam também por uma vida dedicada à graça de Deus. Então a canonização não é algo distante da nossa realidade. Você é fiel, crê em Jesus Cristo, crê em Maria Santíssima, quer dedicar a sua vida integralmente ao Senhor, com sua família, com seus amigos, com sua comunidade, você já está no caminho da santidade. Deus utiliza-se de várias formas e ferramentas, inclusive de você, para que o reino seja acessível a todas as almas. Isso não é uma coisa maravilhosa? Essa é a bênção e a maravilha da canonização. Todos nós estamos aptos a alcançar a santidade. E aqui a gente tem alguns exemplos. Eu vou falar de 2 ou 3 deles aqui, que são os mais emblemáticos, pelo menos para mim, mas depois você pode estudar e, claro, se aprofundar na vida de muitos santos. São mais de 20.000 santos e beatos alegrando a Igreja de Cristo. Olha só quanta gente. Claro que aqui nesse número estimado, a gente não está falando apenas dos santos, ou seja, aqueles que alcançaram 2 ou mais milagres. Estamos falando também de beatos ou beatas, que são aqueles que tiveram apenas um milagre reconhecido. Mais de 20.000 pessoas ao longo da história.
E aqui, como eu falei para vocês, tem alguns nomes que para mim são mais emblemáticos. Um deles, São Francisco de Assis, que a gente tem a imagem dele aqui embaixo. Ó. Por que no meu caso ele é tão emblemático? Quando eu era jovem, na minha adolescência, eu frequentei uma comunidade, Paróquia Perpétuo Socorro, lá em Porto Velho, Rondônia, na Amazônia, e ela era conduzida por freis capuchinhos, né? Os freis que seguem aí a ordem dos franciscanos. E eles, de fato, impactaram muito na minha vida. Eu conversava muito com os padres, com os freis que ali estavam, e aprendi muito das Sagradas Escrituras. Então, eles me marcaram muito naquela época. Temos aqui Santo Antônio também, um santo português maravilhoso, Santo Antônio de Pádua, que mesmo tendo nascido em Portugal, mas foi lá para os rincões da Itália para realizar prodígios, milagres e muitas maravilhas. Temos aqui São Bento, fundador dos beneditinos, o grande homem que praticamente cria a vida monástica e que também é um grande defensor de tudo aquilo que é sagrado, um homem muito forte, que nos deixou muitas súplicas e orações maravilhosas para o nosso dia a dia. E a gente vai falar de dois mais recentes aqui, ó, século XIX, São João Bosco. Lembra que eu falava para vocês que ele marcou muito a minha vida, porque eu estudei a vida toda em colégio salesiano? Esse é o homem, lá da região do Piemonte, na Itália, região ali dos arredores de Turim, onde é, até hoje, a grande universidade salesiana, a maior de todas, né? A sede dos salesianos é lá em Turim, na Itália, no norte da Itália, e ele, da região ali do Belvedere, do Piemonte, no norte da Itália, ele dedica sua vida aos jovens, ele acredita nos jovens, ele acha e acredita que o protagonismo juvenil é o que poderia mudar o mundo, e de fato é. E ele dedicou a sua vida integralmente aos jovens, trazendo Cristo para milhares, milhões de jovens, inclusive para este que não é mais tão jovem, mas que está aqui falando com vocês. Se hoje eu sou o cristão que sou, com os meus erros e acertos, é porque São João Bosco existiu e existe na minha vida. Tá vendo como os santos marcam muito? Para mim é até uma grande emoção falar disso. E aqui temos uma santa muito recente, que eu acho que essa imagem é conhecida por todos, Madre Teresa de Calcutá, provando que é possível alcançar a santidade a qualquer tempo. Essa mulher maravilhosa, que ela erradicou-se ali na Índia, na região de Calcutá, né, no leste indiano, numa cidade muito complicada, com muitos problemas sociais, e ela basicamente quebrou as paredes ali, ou melhor, derrubou as paredes que a deixavam num convento e saiu para cuidar daqueles pobres, doentes, oprimidos. E essa mulher, santa pela Igreja Católica, teve milagres reconhecidos e continuará tendo muitos, porque vários e vários processos de novos milagres intercedidos por ela chegam no Vaticano quase que mensalmente, para quem não sabe. Muitos e muitos milagres estão sendo atribuídos a ela. Isso mostra como a santidade ela é possível para todos nós. E dessa forma a gente vai encerrando esse nosso encontro falando sobre os santos e sempre deixando vocês com as perguntas que movem. Se nasce ou se torna santo? Olha que pergunta forte e bonita até, né? A pessoa nasce santa ou ela se torna santa? E, ao longo do nosso encontro, tivemos alguns elementos que nos ajudam nessa resposta. Muitos dos grandes e maravilhosos santos e santas que nós temos na igreja não tiveram uma vida muito regular, muito bacana, uma vida muito cristã no início de suas vidas. Eles foram se convertendo ao longo do tempo, reconhecendo que Jesus é Deus, dedicando-se integralmente ao reino dos céus e aí sim alcançando a santidade. Um santo é alguém melhor que eu? Olha só que outra pergunta forte, né? Eu não vou aqui parar para responder junto com vocês, mas vou deixar a pergunta para que você possa internalizá-la, processá-la, se estiver em grupo, até uma boa pergunta para que vocês possam debater e chegarem a conclusões, a crescimentos espirituais muito altivos. E eu posso alcançar a santidade? Esse daqui eu já respondo agora. Pode. Todos nós podemos ser santos. Tudo vai depender da nossa dedicação ao reino, tudo vai depender daquilo que a gente de fato vai utilizar em prol do reino dos céus. Os santos sempre existiram? Mais uma pergunta que vai aí permear a mente e o coração de vocês. Devo rezar para um santo ou para Deus? Essa daqui eu vou ajudar na resposta para que a gente não tenha nenhuma confusão. Deus é Deus, Jesus é Jesus, não há nada acima de Deus. Absolutamente nada.
O que há abaixo de Deus são intercessores, ou seja, homens, mulheres, Maria, Nossa Senhora, santos e santas que intercedem a Deus por nós. Através de sua força espiritual, através dos milagres que operaram e praticaram, nós podemos sim rogar aos santos para que eles levem nossos pedidos a Deus. E isso nós fazemos especialmente a Maria, a maior e grande intercessora de todos, a Santa Mãe de todos. Então, nós rezamos para que Deus opere sobre nossas vidas. E claro, existem intercessores que nos ajudam a fortalecer a nossa fé e nos dão exemplos de vida para alcançar a santidade. Legal? E assim encerramos esse encontro número 12, onde falamos dos santos da Igreja Católica. Que a paz de Jesus e o amor de Maria permeiem e estejam presentes na sua vida diariamente e que todos os santos e santas de Deus possam interceder por você junto ao Pai. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!